E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofilico.com. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse gravadorzinho aqui, que é o Tascam DR-05. É um gravadorzinho que muita gente chama de gravador de entrada. Eu não gosto muito de chamar de gravador de entrada, porque eu acho que ele, na verdade, cai na categoria portátil. Então, não é necessariamente um concorrente de um gravador mais robusto, com muitas entradas e tal. Ele tem um uso muito específico, portátil, acho que em alguns documentários, ou para algumas pessoas que gostam de fazer vídeos para YouTube ou coisa do tipo, ele pode ser muito útil. E eu queria falar um pouco sobre o que eu acho nele nesse vídeo. Eu escrevi lá no audiofilico.com, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, dá uma olhada no link na descrição do vídeo. Eu escrevi um pouco mais sobre ele, né, em termos de características geral e tal. Aqui eu vou testar ser um pouco mais sucinto do que o que eu fui no site. E dar minha opinião sincera sobre ele. Eu também não quero substituir de forma alguma a leitura do manual. O manual está lá para você ler, e se você quiser saber mais características desse gravador, leia o manual e tal. Mas eu vou dar alguma opinião sincera sobre ele. E aí, como de costume, eu vou começar pela qualidade de construção desse equipamento. A qualidade de construção desse gravador é uma qualidade de construção que eu considero boa. É um plástico de qualidade. Essa tintazinha aqui dos botões, ela tende, né? Uma pessoa com a mão suada ou algo do tipo, essa tinta tende a apagar com o tempo. Uma coisa que eu gosto nele, na verdade, para a categoria de gravador portátil, é porque ele não tem botões nas laterais. O único botão da lateral que ele tem é o botão de travar o teclado. E isso impede, por exemplo, que você coloque no bolso e aperte algum botão sem querer. Isso, eu não sei se é uma coisa muito boa, para falar a verdade, né? Você ter botões nas laterais que nem o Zoom H1, por exemplo, tem. Quando meus alunos, por exemplo, eles perguntam qual é o primeiro gravador para se ter, normalmente eu indico o Zoom H1 por causa do padrão do microfone XY e portabilidade, às vezes também é um pouquinho mais barato, mas em termos de qualidade de construção, esse aqui é um pouco melhor e tem algumas características que o Zoom H1 também não vai ter, que eu vou falar um pouco nesse vídeo. Ele só vai ter uma entrada, basicamente, que é essa entrada P2 aqui em cima, que eu não indico que você use, a não ser em último caso, né? Muita gente vai usar para colocar uma lapela com fio, colocar o gravador no bolso e ter como se fosse uma gravação aí portátil de uma lapela. Galera, especialmente youtuber, vai fazer isso. Mas eu acho que não é exatamente a melhor opção para isso, talvez. Você compra esse gravador pelos microfones internos dele. E esses microfones internos têm umas características muito interessantes que eu vou falar agora. Nesse caso aqui é um microfone que lembra um pouquinho o padrão RTF. Só que hoje em dia as pessoas acabam utilizando, inclusive mostrei esse microfone em um outro vídeo, e chamando esse microfone mesmo de padrão AB, ou seja, o esquerdo vai pegar o esquerdo, o direito vai pegar o direito, e ele vai ter uma imagem central relativamente fraca, certo? Então você vai ter um padrão cardioide aqui, um padrão cardioide aqui, e a imagem central vai ficar um pouco comprometida nesse caso. Isso é muito bom para capturar ambiências, para filmes, obras audiovisuais em geral, porque você consegue ter uma boa separação estereofônica. E aí, como normalmente a gente tirava filmes em mono, né, você consegue colocar uma imagem mono um pouco mais bem colocada no centro, mesmo sem uma mixagem muito bem feita, uma equalização, né, uma masterização, no caso, muito bem feita, você consegue situar muito bem aqui um microfone mono no centro desses dois. Agora, qual é a grande sacada disso aqui? Aqui, se você for colocar no modo mono, isso é no modo que o que eu acabei de falar agora foi no modo estéreo, né? Se você colocar no modo mono, os padrões polares aqui, os cardioides, eles vão interagir entre si, eles vão se cancelar, o que vai fazer com que eles cortem um pouco da fatia lateral e se somem no centro. Então ele vai se tornar um microfone que vai ter uma boa imagem central e nenhuma imagem lateral muito boa, porque ele vai estar mono, né? Então a imagem lateral acaba, se existe de uma forma um pouco diferente do que na imagem estereofônica, né? Então acaba que esse microfone acaba sendo muito bom para entrevistas, usando o modo mono nesse gravador, e muito bom para ambiências, usando o modo estéreo. Então é um cuidadozinho que eu acho que vocês devem ter, porque, enfim, esse é um gravador que vai ter essa característica muito específica do padrão AB que ele usa, né? Sobre a portabilidade desse gravador, ele tem um espaço para 2 pilhas aqui atrás, o que eu acho que é adequado para um gravador portátil desse tipo.
Se você for usá-lo extensivamente, eu acho que comprar algumas pilhas recarregáveis pode ser uma boa. Ele dura muito tempo a bateria desse gravador, né? Pelo menos, sei lá, 10 horas com alguma pilha bem simples, mas pode ser bem mais do que isso, na verdade, depende de qual seja a pilha que você esteja usando. E você também pode conectar uma bateria externa, bem aqui nessa entradazinha USB, aqui, com um cabo USB, mini USB, né? E botar aquelas carregador portátil de celular, né, bateria externa, powerbank, enfim, não sei como é que você chama. Esse é um probleminha da qualidade de construção dele, porque não tem uma tampa aqui para tapar essa entrada USB, né, uma proteçãozinha. E se você usa, por exemplo, esse gravador muito em um ambiente, por exemplo, de praia, pode ser que venha oxidar um pouquinho a conexão USB depois de um tempinho, né? No mais, ele é um gravador muito simples de se utilizar. Ele vai ter, por exemplo, propriedades que você pode nunca utilizar, como por exemplo o afinador, né? Ele também vai ter propriedades como você pode mudar o nome do arquivo aqui dentro, até 6 caracteres. Então, por exemplo, no cinema isso é muito bom, porque você pode usar cena 01, é exatamente 6 caracteres, cena 02 é exatamente 6 caracteres, e assim vai até a cena 99, né? Então você consegue ter 99 cenas aí numeradas a partir dessa propriedade desse gravador. Você tem um pouco de pan, você tem um pouco de propriedade de low cut aqui, né, de cortar os graves, o que é muito bom quando você está gravando em um ambiente muito barulhento, numa rua, algo do tipo. Então você acaba cortando esses sons que poderiam atrapalhar. E você tem as características básicas de um gravador, que eu não sei se eu quero passar isso aqui, porque não é a minha intenção dar um tutorial do que é o gravador, como manusear o gravador especificamente, mas fazer uma análise geral dele, que é que você aperta uma vez o botão de REC, ele liga o feedback, você aperta 2 vezes o botão de REC, ele começa a gravar, você aperta stop, ele para de gravar. O botão de stop, no caso desse gravador, é o mesmo botão de liga e desliga, o que eu acho que é uma facilitação, uma optimização do número de botões muito esperta, na verdade. E aí você tem um menu aqui que tem várias características, algumas delas eu citei no audiofilico.com e algumas delas eu indico que você lê o manual para se aprofundar um pouco melhor sobre como isso aqui funciona. Bom, então é isso. Esse gravador é um gravador bacana, barato. Eu indico esse gravador, eu gosto desse gravador, na verdade. Eu acho que eu prefiro um pouco mais o Zoom H1 comparado com ele por causa do microfone do Zoom H1. Mas eu acho que eles não se substituem de certa forma. Eu acho que a maioria das pessoas não vai comprar os dois, né? Porque, enfim, são gravadores portáteis e são gravadores que têm características muito específicas, que, enfim, você não vai ter vários gravadores da mesma categoria em geral. Mas esse é um gravador muito bacana e é um gravador muito relevante. E a principal pessoa para quem eu indico esse gravador é você que é desenhista de som, né, ou está editando algum som de algum filme e você quer capturar ambiências mundo afora, né? Então você leva esse gravador no seu bolso, coloca um fone de ouvido portátil na mochila e vai capturando sons aí pelo mundo afora para poder encaixar no seu filme em um bom banco de dados. E você com certeza vai ter uma estereofonia de qualidade garantida, apesar do pequeno tamanho desse gravador, né? No mais é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem nos comentários. Se eu puder responder, eu respondo. Se não puder responder, eu não respondo. Eu também indico que vocês entrem no audiofilico.com e deem uma lida na publicação lá. Eu botei bem mais informações por lá. E é isso, a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo e tchau!